7h13. Abner Luiz já por aqui trazendo informações. Bom dia, Abner. Hoje, bom dia para você. Vou já atrás desse grilo aí para ganhar essa grana. Olha, gente, bom dia a todo mundo. Uma semana abençoada. Segunda semana do ano, né? A gente iniciando aqui o nosso Bom Dia Pará com um quadro de esporte. Olha, nesse final de semana começa o Campeonato Paraense, gente. Vamos ver como vai ser a primeira rodada da competição no que diz respeito a quem enfrenta quem. A gente coloca na tela para você poder se agendar, acompanhar aí as emoções que vêm. Antes disso, a gente vai chamar um VT para mostrar para você sobre o Papão, é isso? Sobre o Campeonato Paraense, a tabela. Vamos lá, vamos para os jogos de quem pega quem para você se organizar mais do que eu me organizei aqui. Vamos lá. No sábado, o Remo faz a estreia contra o São Francisco, às 6 da tarde, no estádio Mangueirão. No domingo, às 9h30 da manhã, o Castanhal encara o Caeté, no Ninho do Japiim. Às 10, a Tuna recebe o Bragantino, no estádio do Souza. No mesmo horário, em Ipixuna, Santa Rosa e Independente estreiam na competição. Às 5 da tarde, no Parque do Bacurau, vai ter clássico interiorano entre Cametá e Águia de Marabá. Fechando a rodada, às 6 da tarde, o Paysandu joga contra o Capitão Poço, no estádio do Mangueirão. Muito bem, aí os primeiros, né, confrontos, e essas equipes a gente espera que recebam bons gramados, né, para essa temporada. E ontem a bola já rolou com o Papão campeão. Vamos ver como foi, a gente mostra para você algumas imagens. O Paysandu ontem enfrentou a Tuna Luso Brasileira no Mangueirão, uma tarde chuvosa, o público não tão grande assim, o povo ainda está voltando aí para essa temporada, mas valeu a partida para essas duas equipes que eu considero que até saíram na frente porque já conseguiram sentir aquele gostinho de estar em campo, a questão do entrosamento, a melhor condição física, a parte tática também a ser obedecida pelo treinador, conhecer o Mangueirão para quem ainda não atuou nesse estádio, principalmente a galera que chegou nova para o Paysandu, que também surpreendeu, aí o Nicolas de cabeça, a especialidade dele, Paysandu que também surpreendeu usando bastante jogadores que contratou, né? Imaginava-se que pelo pouco tempo de treino, o Márcio fosse usar mais ali a rapaziada da base, mais quem estava em Belém, mas não, fez um bom bocado, podemos dizer assim, dando boa minutagem para todo mundo e tem mais essa semana para se preparar. Outros jogadores devem estrear também nessa primeira rodada do Parazão e a gente mostra a matéria completa daqui a pouquinho desse primeiro título do Paysandu, que passa a ser agora no calendário do futebol paraense a primeira taça a ser disputada. Para disputar essa competição, vai ser difícil jogar Remo e Paysandu, né? Ter uma decisão entre Remo e Paysandu, a não ser que um deles vá disputar aquele campeonato, vou chamar de sobressalente, né? Depois que acaba a primeira fase de classificação, que não se classifique e venha a ganhar. Fora isso, sempre que Remo e Paysandu conseguirem o título do Parazão, vão estar disputando essa Copa no ano seguinte. Ela corresponde como nós vamos ter no dia 2 de fevereiro aqui a partida entre Flamengo e Botafogo, que é o campeão brasileiro contra o campeão Márcio da Copa do Brasil, entendeu? Sempre dá uma confusãozinha. O Márcio hoje está lá nos nossos controles, né, e está muito bem, né? Está muito bem na apresentação hoje também. Olha, focando na estreia do Campeonato Paraense, o Remo teve jogo-treino contra o time do Pinheirense, no Baianão. O Leão venceu a partida por 3-1. Os gols da Vitória Zunina foram de Dodô, Sávio e também o Maxwell. Momento em que o técnico Rodrigo Santana avaliou o time tanto nas contratações e já preparando, né, a equipe que deve entrar em campo contra o São Francisco no próximo sábado pela primeira rodada do Campeonato Paraense de 2025. Um treinamento que não teve a presença do torcedor e muito menos da imprensa, né? Foi uma coisa fechada ali, foi um treino, como se fosse um treino de um dia qualquer, porém um jogo-treino, né? Para que os jogadores também, assim como ontem nós tivemos Remo e Tuna no jogo oficial, os jogadores sentissem o gostinho aí de enfrentar um adversário, né? E poder também, as mesmas valências que eu falei há pouco, física, técnica, tática, para montar, e o técnico ver a melhor equipe para poder botar em campo. Nunca se termina com um time que se inicia, né? Geralmente, alguns jogadores machucam,
outros ganham a posição, vão melhor aí quando participam dos jogos, e o Remo também nessa expectativa da estreia do Campeonato Paraense. Depois do jogo treino, o técnico Rodrigo Santana, que você vê aí, deu entrevista para a imprensa, vamos acompanhar. Foi um treino muito bom para a gente, exigiu bastante da nossa equipe, uma mobilidade, tivemos que ter muita paciência para entrar no adversário, muitas faltas, uma marcação muito forte. E isso foi bom para dar ritmo de jogo para os jogadores, né? A gente, é evidente que por estar com a perna pesada, por estar em ritmo de pré-temporada ainda, acho que a gente errou muito passe. Isso aí faz parte, é um processo, é o primeiro treino que eles estão fazendo, muitos jogadores novos, né? Então faz parte do entrosamento, mas eu fiquei muito satisfeito, né, pela entrega da equipe, né? Competiram bastante, eu acho que ainda falta ali um pouquinho mais de ambição na frente, de querer mais gol, de querer um pouquinho mais de profundidade, apesar que a gente criou quase 30 possibilidades de gol, acho que foi 27 finalizações. Né? E tivemos também que marcar muito a saída, que ele saiu no contragolpe, uma equipe perigosa, mas foi válido. Gostei bastante do que a gente apresentou, tivemos um domínio natural do jogo, né? Praticamente o jogo todo no campo adversário, e a gente exigiu dificuldades para a gente. Eu acho que foi muito válido. Muito bem, aí o técnico Rodrigo Santana. Olha, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Carajás enfrentou o São Bento pela última rodada da primeira fase da competição e se despediu depois de uma goleada. Vamos aos gols aí. Foram 4. Aos 7 minutos do primeiro tempo, Giovani abriu o placar para o São Bento, 1-0. Depois do escanteio, Eduardo ampliou o placar para o time paulista. No segundo tempo, em mais um escanteio para o Betão, a sobra ficou com Ronald mandar de canhota, 3-0. O quarto gol veio depois de um cruzamento. Caleb marcou contra. Final de goleada. Carajás eliminado 0, São Bento 4. Muito bem, surpreendente essa derrota de 4-0, Fábio, quem está nos acompanhando, porque o Carajás vinha fazendo uma boa competição, tinha chance até essa última rodada, mas infelizmente pegou São Bernardo aí, conseguiu a classificação, parecia até o melhor time da chave e acabou sofrendo essa goleada, mas foi uma boa participação sim, de todos que o Capitão Poço, da Tona Luz Brasileira, do Carajás, não classificaram, como é que pode ter sido o Boa, Abner? É só comparar o que a gente investe na base aqui no Pará contra as equipes, contra muitas equipes, às vezes algumas até desconhecidas, mas que têm muito mais investimento do que nós temos por essas bandas do Brasil. E olha, essa aí é a molecada que está tentando chegar. Uma outra molecada que também está tentando chegar, talvez não tão garotos assim, são os jogadores que compõem elenco de Flamengo, Botafogo, Vasco da Gama, Fluminense, que no final de semana nós tivemos aí a primeira rodada do Campeonato Carioca. O Flamengo jogou contra o Boa Vista em Aracaju. Já o Fluminense estreou contra o Sampaio Corrêa no estádio Moça Bonita. Bora acompanhar. Aos 35 minutos de jogo, Ricardo cruzou na área rubro-negra e Zé Vitor, de cabeça, abriu o placar. O empate do Flamengo veio no segundo tempo. Lohan carimbou a trave e na sobra Carlinhos deixou tudo igual, 1-1. 10 minutos depois, contra-ataque do Boa Vista, Rezende mandou um chutaço que parou no travessão. No rebote, Gabriel Conceição viu Raí livre. Final, Flamengo 1, Boa Vista 2. No estádio Moça Bonita, em Bangu, foi a vez do Fluminense estrear contra o Sampaio Corrêa. O tricolor das Laranjeiras teve a chance de sair com a vitória, com esse chute de Thiago Henrique. Mas o placar ficou assim. Final, Fluminense 0, Sampaio Corrêa também 0. Os 4 grandes, considerados grandes, né? Muitos são realmente, do futebol carioca não venceram. Ou seja, estão jogando com equipes alternativas. O Flamengo, por exemplo, está nos Estados Unidos fazendo pré-temporada, botou a galera aí do Sub-23, do Sub-20 para jogar. O Flamengo, que essas primeiras rodadas do Carioca, vai jogar no Nordeste. Ontem jogou em Aracaju para um público de 3 mil e alguma coisa de torcedores. Porém, jogando apenas com jogadores ali Sub-23. O Carlinhos ainda ficou no Brasil, fez gol inclusive ontem, como nós vimos aí, mas esse Flamengo aí não está atraindo a massa do Nordeste
para acompanhar. E você vai acompanhar o Campeonato Carioca aqui com a gente também. Olha, vamos encerrar essa primeira parte do esporte com o vôlei. Pela 4ª rodada da Superliga B, a APAD enfrentou o Brasília no ginásio do SESI. Os visitantes começaram vencendo o primeiro set por 25-22, mas no segundo a APAD conseguiu um empate vencendo por 25-23. Os paraenses não se intimidaram, viraram o placar no terceiro set por 25-22. No quarto set, a APAD não teve dificuldade e selou a vitória por 25-19. O placar final de 3-1 para o clube paraense. A APAD está na terceira colocação com 9 pontos conquistados na competição. Lembrando que os 8 melhores times avançam para a próxima fase do Brasileirão de Vôlei. A APAD está fazendo bonito, está enchendo o ginásio em Belém com o apoio do torcedor. E que gostoso e que legal ver o voleibol paraense voltando, né? Quem sabe daqui a pouco a gente está na elite do voleibol brasileiro. E essa Série B já é uma elite, né? Mas daqui a pouquinho a Série A não vai fazer mal para ninguém. Daqui a pouco eu volto com a matéria completa e a festa do Papão ontem no Mangueirão, levantando a primeira taça, dona Fábia. Te espero então daqui a pouquinho. Abner. Voltamos já. Até. Oito e 22, vamos para o segundo tempo do esporte? Vamos lá, segundo tempo, mostrar para você como é que foi ontem, né? A decisão da Supercopa Grão-Pará. O Paysandu recebeu a Tuna e ficou com o título da Supercopa Grão-Pará. A Vitória Bicolor veio com 2 do Nicolas, que não balançava as redes há algum tempo. Acompanhe. A temporada 2025 do futebol paraense está aberta. E tinha jeito melhor de começar do que com o clássico. E no dia do aniversário de 409 anos da cidade de Belém, neste domingo, aqui no Mangueirão, Paysandu e Tunaluso decidem um título da Supercopa Grão-Pará, o primeiro desafio desta temporada. O Alex estava empolgado para o primeiro jogo do Paysandu no ano, mas também meio preocupado. Sem criar muitas expectativas, o time voltou há pouco tempo, né? A Tuna tem mais tempo de preparação. É clássico, né? 2 times grandes, mas a expectativa é de ganhar o título, né? É de ser campeão. O Paysandu sempre entra para ser campeão, respeitando a Tuna, que é uma força do futebol paraense, mas sabendo das limitações do time por voltar recentemente. Já o Pedro queria ver de perto o ídolo Nicolas voltar a marcar depois de 6 meses. E ele não queria só um gol, não. E o Nicolas vai fazer gol hoje? Vai. Quantos gols? 2. Quando ele fizer, como é que vai ser? Gol do Nicolas! Já do lado da Tuna tinha o Gabriel. Eu até tentei conversar com ele, mas o pequeno Cruz Maltino que só parou de comer para aplaudir os jogadores entrando em campo. Mas tudo bem, o paizão fala por ele. A gente sempre traz ele, eu que sou fanático por esporte, pelo Paysandu e ele pela Tuna, né? Já em campo foi o Paysandu que começou indo para cima, com Marcelinho, e quase que ele fez. O Papão pressionou no início do jogo. Nesse lance, Brian Borges ia abrindo o placar. Das poucas chances que a Tuna teve no primeiro tempo, a que levou mais perigo foi essa, quando Edgar pegou de cabeça. Já no segundo tempo, Marcelinho já deu sinal que o dia não era dele. O atacante teve essa chance de abrir o placar na frente do gol, mas mandou para fora. Marcelinho ainda teve outra oportunidade em um lance parecido, só que aí quem levou a melhor foi o goleiro Lucão, da Tuna. Por sinal, se não fosse o goleiro, meu amigo, Lucão ainda fez mais outras 2 boas defesas, uma atrás da outra. Mas ele não conseguiu fazer nada nessa cabeçada. E sabe de quem foi? Gol do Nicolas! O centroavante voltou a marcar. E voltou com apetite. Olha ele de novo aí, marcando o segundo do Papão. Ei, não é que o Pedro acertou que o Nicolas ia guardar 2? Solta aí. E o Nicolas vai fazer gol hoje? Vai. Quantos gols? 2. Final, Paysandu 2, Tunaluso 0. Eu espero fazer
tanto quanto, é difícil, é muito difícil fazer. E eu ressalto mesmo porque as pessoas não valorizam. O gol é caro, o gol é difícil de fazer e tem muita gente que não faz nem estadual, eu reforço isso. Mas o mais importante foi a conquista coletiva. Título do Papão, que agora se prepara para a estreia no Campeonato Paraense, que começa já no sábado, mas com o Clube do Remo. Primeiro jogando aí contra o São Francisco. O Clube do Remo, durante a semana, você vai acompanhar informações aqui no Bom Dia Pará e também no Globo Esporte. Aí o Remo fez um jogo treino contra o Pinheirense. Esse jogo aconteceu no sábado. O Remo venceu pelo placar de 3-1 e, com isso, finalizou aí a semana e inicia hoje a semana para no sábado estrear contra o São Francisco. Ingressos à venda. O Paysandu deve anunciar também a venda dos seus ingressos. Parabéns ao Papão pelo primeiro título do ano. Fábia, ficamos por aqui? Ficamos por aqui, Abner. Nos vemos na sexta-feira. Amanhã já tem o tio Carlos Ferreira por aqui. Tá bom. Mas cuidado, olha, tá chovendo aqui em Belém. Você que está se preparando para sair de casa, coloca a sobrinha na bolsa. Hoje a previsão indica a chuva a qualquer hora do dia. Ela chegou cedinho e deve ter temperatura máxima de 30 graus. Boa segunda para você. Nos vemos amanhã. Tchau, Até. gente.